Bom, então, de volta aqui em nosso programa e continuando com esse tema muito interessante, que é exatamente nós produzirmos produto e depois agregar valor a essa cadeia produtiva para aumentar a geração de emprego e renda aqui e, consequentemente, a melhoria de qualidade de vida. João, então há pouco você nos falava dessa necessidade que nós temos de agregar valor e parece que alguma coisa já está sendo feita pela Fundação, né? Sim, a floresta amazônica é riquíssima, né? Ela tem biodiversidade, quer dizer, quantidades que nós nem sabemos de ativos, frutas, produtos em geral. O que a gente precisa é entender os diferenciais que tem essa produção, porque nós sabemos produzir muito bem, por exemplo, no agronegócio, é padrão, escala, uma produção que nós já conhecemos, já dominamos, que é a domesticação. Quando nós falamos em extrativismo, nós temos que mudar a mentalidade de produção. Então, é disso que se trata. Como encontrar uma maneira de aproveitar a diversidade de produtos da floresta, através de diversidade de processos também. Então, uma nova abordagem, que está apenas no início. Eu acho que nós temos muito que se desenvolver ainda nessa área. Eu acho, João, que um caminho para nós acelerarmos esse desenvolvimento está naquilo que eu já percebi que você tem e está praticando, que é visão sistêmica. Ou seja, se existe universidade, e a universidade já tem laboratórios, já tem pesquisadores que podem imaginar exatamente, descobrir novas propriedades, novos produtos, então eu acho que a parceria é interessante. Porque junto o teu expertise com o expertise da universidade, dos centros de pesquisa, dos institutos, e daí eu acho que a gente faz uma combinação perfeita para acelerar um aproveitamento sustentável da nossa floresta. O que você acha assim desse pensamento? Eu acho que é por aí. Nós, ao mesmo tempo que temos que ter essa visão mais estratégica e profunda sobre os limites que tem essas possibilidades, nós temos que fazer coisas simples também, né? Um olhar pensando com profundidade, mas um olhar também para as coisas simples, para as coisas práticas que dá para fazer. Então, ver o que hoje as comunidades já trabalham e de que maneira melhorar o que eles estão fazendo o melhor aproveitamento de custo e benefício possível, né? Então, é assim que a Fundação tem trabalhado. Nós apoiamos a cadeia produtiva da castanha, elaboramos planos de manejo madeireiro para que eles produzam madeira legalizada a um preço melhor. Então, tudo isso está dentro do programa Bolsa Floresta. É um conjunto de incentivos e de apoio efetivo de recursos para que eles possam desenvolver a economia florestal onde eles mesmos sejam os beneficiados. Agora, em termos de potencial, nós temos enormes potenciais e todos passam por uma organização associativa de base bem feita, bem trabalhada, porque nós precisamos vencer as grandes distâncias da Amazônia, né? Nós temos um desafio logístico incrível que só pode ser superado com um aumento de escala, com a junção da produção, com a coletivização de alguns processos, né? A produção pode ser individual, mas alguns processos têm que ser coletivizados para melhorar o aproveitamento. Então nós investimos muito em empoderamento social também, organização das associações. Essa é a base de tudo. Eu acredito que nós precisamos superar avançar muito com a questão associativa e organizativa, e a partir disso N oportunidades vão surgir de geração de renda, fazendo a floresta valer mais em pé do que derrubada. Sem dúvida alguma, e ela vale mais em pé do que no chão, né? Sem dúvida alguma. A floresta já fez a parte dela, nós precisamos agora saber agregar valor através de pesquisa e desenvolvimento, enfim, de novas tecnologias, que aproveitem esse potencial para agregar valor e gerar emprego e renda. Agora, João, eu aproveito essa oportunidade para trazer a você uma discussão de certa forma polêmica, mas que precisa em algum momento ser encarada de frente, que é exatamente a condição de inércia que esses programas podem trazer se não bem gerenciados. Então eu viajo muito pelos municípios do nosso estado e eu tenho visto situações pontuais, mas tenho visto onde famílias fazem o seu planejamento de vida, okay, com base na Bolsa A, na Bolsa B, na família, etc., e não trabalha, e não produz, vive dessa condição, né? Então veja que eu quero trazer essa discussão para que você nos explique
Como é que você trata isso dentro da fundação onde você hoje faz parte, né? É uma preocupação válida. De fato, se o Bolsa Floresta fosse apenas um repasse simples de recursos para a família, eu concordo com você que isso poderia ser um problema. Mas é justamente por isso que nós temos não é só o peixe, é a vara de pescar também. Excelente. Então, os outros 3 componentes, que são os componentes principais do programa, eles são justamente para desenvolver produção, né, desenvolver renda, para que seja conciliando conservação com produção. Então, concordamos com isso e pensamos o programa justamente para evitar esse tipo de situação, trabalhando alternativas de produção e não simplesmente uma coisa puramente assistencialista, que tem sua função em determinado momento. A gente concorda que por exemplo, o Bolsa Família tem finalidade econômica importante, né? Tirar as pessoas da extrema pobreza, as famílias da extrema pobreza, mas nós temos que pensar em ir além disso. Temos que pensar na assistência, mas também no estímulo à produção. Sem dúvida, porque eu levanto essa questão porque eu já tive, entre aspas, a infelicidade de viver pessoas dizerem para mim: não, Campos, tudo bem, hoje eu vivo de R$400 porque eu congrego várias bolsas, tudo bem? Mas eu era mais feliz quando eu produzia. Eu era mais feliz quando eu saía com meu pai, com minha mãe para o campo e ali eu produzia e tirava o sustento. Parece que tem uma questão de dignidade, de cidadania nisso, né? Por isso que eu levantei essa questão, para ver exatamente se na cultura organizacional da Fundação Amazonas Sustentável já tem essa preocupação, né? Parece que é verdadeiro, tem sim. Total. A ideia é de que é necessário produzir para se fazer conservação. Não é separado isso. Não é algo que... a natureza não está aí para ser deixada como um parque intocável. Claro, em alguns redutos de extrema importância biológica, de extrema importância para o ecossistema, e até como uma joia para ser preservada para pesquisa e coisa como isso, tudo bem. Mas na maioria dos casos, as unidades de conservação no estado do Amazonas são de uso sustentável. Então nós temos que pensar na produção sustentável. A Fundação tem uma agenda muito positiva de gerar alternativas, não de impedir o desenvolvimento ou ter uma postura puramente conservacionista ou de fiscalização, de hipótese nenhuma. Agora, que outros projetos você quer ressaltar aqui que está sendo desenvolvido lá, que outras iniciativas positivas estão sendo desenvolvidas pela Fundação? Olha, um dos projetos que mais tem efeito para a gente e que, ao mesmo tempo, ele tem resultados um pouco imponderáveis é o trabalho de organização social que o Programa Bolsa Floresta vem realizando. Nós ajudamos a criar, estimulamos a criação de muitas associações no interior, né? Nós temos um programa voltado para isso, que é o Bolsa Floresta Associação, e isso fez com que nas unidades de conservação hoje, todas que a gente trabalha, tenha uma associação de base de moradores bem formada, com vida associativa dinâmica, né? E aí esse é um trabalho que é de fundamental importância, porque é na parceria com essas associações que a gente consegue implementar o programa. E nós fazemos reuniões com os líderes das associações de 3 em 3 meses, em algum dos lugares, para fazer intercâmbio de experiência. Então o pessoal de Maués conhece os projetos do Mamirauá, de Mamirauá conhece os projetos do Madeira conhece os projetos do Juruá e assim por diante. Então, esse intercâmbio é um intercâmbio muito valioso para a gente e que forma um grupo que começou sonhando com algo e que hoje, junto com eles, nós colocamos muitas coisas em prática e fazemos esse sonho começar a virar realidade. Bom, muito, muito interessante esse tema, e é por isso que no próximo bloco nós vamos voltar a explorar outros temas dentro deste, que é a sustentabilidade como forma de geração de emprego e renda também. Aguarde só um instante.